Bom dia, queridos. Vamos aqui para o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, hoje nós vamos tratar do assunto que é sobre a santidade aqui nesses primeiros versículos, né, até o 8. E gostaria de ler com vocês. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteiradas de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem engane seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amados, primeiro vamos entender o contexto. Por que Paulo está escrevendo acerca da pureza? Porque Tessalônica era uma cidade extremamente... eu sempre esqueço o nome. Depravada. Essa é a realidade em que está inserida a igreja. E Paulo não teve tempo para deixar várias instruções pessoalmente. Então ele escreve essa carta e se preocupa com esse detalhe de escrever acerca desses detalhes aqui, porque se você está inserido numa cultura, então logo você naturalmente você quer seguir os padrões dessa cultura, sem entender que aquilo está errado. Então a palavra do Senhor vem de encontro a essa cultura e dá um choque nessa cultura. Então os tessalonicenses estavam levando um choque da cultura do céu com a cultura tessalônica. Eles eram helenistas. Para ele, sexo não tinha problema, com qualquer um, em qualquer idade, em qualquer lugar. Eles costumavam fazer bacanais e os homens tinham relações sexuais com as sacerdotisas. Mais ou menos isso, hein? Aí ele disse que eles estavam indo bem, mas que eles precisavam progredir cada vez mais. Ele disse que várias instruções eles já tinham dado, mas esta era a vontade de Deus, a santificação, que ele se abstenhasse da prostituição. E aqui, amados, ele não está dizendo que é casado, solteiro, ele está dizendo para todo mundo. Você sabia que a maioria dos problemas entre casais casados é de ordem sexual? A maioria das brigas, a maioria das separações, dos divórcios, é de ordem sexual. E mesmo quando as pessoas não conseguem identificar o problema, se for fazer uma análise, tem origem de ordem sexual. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Isso aqui, irmãos, é o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que saber possuir meu corpo em santificação e honra para honrar o Espírito Santo. Olha aqui no versículo 8. Dessarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando nós rejeitamos este ensino, nós não rejeitamos a nós rejeitamos a Deus que dá o Espírito Santo, que o Espírito Santo mora aqui, é o templo, isso aqui é o templo do Espírito Santo. Nós temos que saber possuir o nosso corpo em santificação e honra. Isso é muito importante. Não com desejo de lascívia, como os gentios, ou seja, ele queria dizer os pagãos que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem engane a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas,
como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Irmãos, isso aqui é bem contemporâneo. Esse negócio de ofender e enganar é muito contemporâneo. Paulo é fantástico. Vou dar um exemplo atual. Pense comigo naquele exemplo de... A gente nos traz aquela imagem de filmes, quando drogam e embebedam aquelas garotas que têm sexo coletivo e tal. Aquilo é um exemplo de ofensa e defraudação, de engano. Claramente. Isso acontece? Claro que acontece. Ou às vezes um rapaz e com uma moça com promessa de casamento diz: não, nós vamos casar, não tem problema. Aí eles têm relações sexuais e logo depois eles somem. Tchau pra você. Às vezes dessa relação sexual parece o quê? Um bebê. Uma gravidez. Aí essa moça fica como? Isso foi ofensa e uma defraudação. Ele enganou essa moça. E se foi com uma falsa promessa de casamento. Isso foi uma ofensa, irmãos, porque ofendeu a ela, ofendeu a família dela, ofendeu a sua pureza, ofendeu a confiança que ela tinha, a sua autoestima. Ela confiou, ela foi defraudada. Aí você diz pra mim: mas Francileide, tem menina que acredita hoje em dia nisso? Querida e querida, eu vou te dizer uma coisa. Há sim, e muitas, várias, dezenas, centenas. Você sabia que a mulher é levada pelo que ouve? O homem, isso não sou eu que digo não, são pesquisas feitas antes de mim. O homem é muito levado pelo que vê e a mulher pelo que ouve. E diz um ditado popular que diz assim: o cara pode não ser muito bom de aparência, mas se tiver uma boa lábia, ele leva qualquer mulher. Isso é o que dizem. E dizem que a mulher pode não saber conversar direito, mas se tem uma aparência bonita, isso basta para os primeiros encontros. Então, eu não tô falando aqui besteira não, viu? Isso aqui que eu tô falando é sério. Cuidado com quem você se relaciona. Mulheres também há que defraudam, que enganam. Eu já vi homens destruídos por causa de mulheres enganadoras. Mulheres que levam ao abismo homens que eram pessoas maravilhosas, mas caíram no abismo da bebedeira, das drogas, porque confiaram e foram defraudados. Foram enganados, foram ofendidos. Sua autoestima foi lá pro chão e assim acabou-se uma vida por causa de uma mulher mal intencionada. Por isso que Paulo está dizendo aqui que nós temos que saber possuir, nós temos que ter sabedoria para possuir o nosso corpo em santificação e honra. Nós temos que honrar nosso próprio corpo. Não espere outra pessoa de fora honrar o seu corpo. Honra você mesmo seu corpo. Saiba possuir seu corpo em sabedoria. Honra. Saiba defender o seu corpo. Dê valor a si mesmo. Dê valor a si mesmo. Não espere ninguém te valorizar. Não valorize a si mesmo. Não é qualquer um que pode te tocar, não. O sexo foi feito para depois do casamento. O sexo é bom? É. É maravilhoso. É tudo de bom. Deus disse assim, olhou para nós e disse assim: eu criei, é tudo bom. Então o sexo estava no meio disso. É bom.
Mas é pro casamento. Você pode se esbaldar. Você pode toda hora se você quiser. Depois do casamento. Aí é lícito. Aí é permitido. Aí é dia e noite se você quiser. Mas espere pro casamento. Se você tá namorando e não aguenta mais, case. Marque a data do casamento e case. Mas não defraude, não engane. Não se aproveite da situação. Porque o enganador, irmão, é Satanás. Se você é um enganador, então você está seguindo a mesma linha do Satanás. E isso, você vai se acertar com Deus. Olha aqui. Dessarte quem rejeita essas coisas. Não rejeita o homem. Olha lá. Você não está fazendo isso contra a pessoa. E sim a Deus, que também vos deu o seu Espírito Santo. Irmão, se você não faz conta com Deus sem você receber o seu pagamento. Não brinque com essas coisas. Não brinque de enganar e ofender seu irmão. Nem sexualmente, nem de qualquer outra maneira. Porque esse é um campo minado. Saiba possuir seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Respeite seu corpo. Respeite, ele é o templo do Espírito Santo. Olha o meu apelo. Respeite seu corpo. Saiba possuir seu corpo em santidade. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. Em santidade e honra. Amém? O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é para magoar, não é para chatear ninguém. É um estímulo para viver em santidade. Até mais.